Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos juntos aqui começando a semana, partindo para a nossa leitura do dia com o Baralho Cigano. Estamos juntos aqui todos os dias interpretando as cartas, passando respostas, ajudando todo mundo que vem buscar auxílio na força dos oráculos. Então, se você está visitando aqui pela primeira vez, conhecendo o canal agora, faz a sua inscrição, ativa as notificações e deixa o like no vídeo. Assim você contribui com o canal para que os nossos vídeos alcancem mais pessoas e possamos seguir aqui com as leituras gratuitas, sempre ajudando todos vocês, tá? Então eu conto com essa contribuição. E agora vamos à nossa mesa aqui, né? Vou falar primeiro dos baralhos que nós temos para entrarmos no tema. Então, dois baralhos na mesa, como geralmente eu faço aqui, você vai escolher o seu para ganhar a sua mensagem. Baralho da esquerda, dessa vez o baralho de Santa Sara com uma pedrinha jade, e o da direita aqui o da vovó cigana com uma pedrinha de lápis lazuli. Então já vai vendo qual é o baralho que você quer, né? Sente qual é o que chama mais a sua atenção, que prende mais o seu olhar, para você fazer a sua escolha. E o nosso assunto de hoje é o seguinte: o que há nos pensamentos e no coração dele ou dela? Ou seja, o que a pessoa de quem você gosta, a pessoa que você vai mentalizar aí, está pensando e está sentindo, né? Quais os planos, quais as intenções, tudo isso a gente vai verificar nas cartas que teremos aqui para a nossa leitura de hoje, tá? Então, o que há nos pensamentos e no coração dele ou dela. Um tema muito interessante para você que gosta muito de alguém, vai se concentrar então nessa pessoa que é especial para você agora. Você estando ou não em um relacionamento, tá? A gente vai conversar com você. Instrução para a gente começar, porque sempre tem gente nova chegando. São dois baralhos, você está escolhendo. Eu começo pelo da esquerda e deixo o tempo de cada um na descrição do vídeo, tá? Então, se você escolheu o da direita, a sua leitura vem lá para frente, porque eu faço com calma a interpretação de cada baralho. Então, você vai olhar aqui na descrição o tempo em que eu começo com o baralho da direita, para você avançar um pouquinho o vídeo e ir direto para sua mensagem. Não precisa ficar assistindo tudo, combinado? Então, vamos lá, começando pegando aqui o baralho de Santa Sara, as cartas da esquerda. O que há nos pensamentos e no coração dele ou dela? O que está pensando, o que está sentindo em relação a você? Então, embaralhei aqui. Vamos fazer o nosso corte. E vou colocar 6 cartas na mesa, que serão abertas aqui, para a gente poder trabalhar esse tema. Se eu vou soltar as cartas na mesa, já vou organizar aqui para ficar bonitinho para nós. Então, 6 cartas na mesa, em 2 linhas. A gente vai ver uma linha com o pensamento, a outra linha com o coração, né? Uma linha para a gente ver o que ele ou ela está pensando, a outra linha para a gente ver o que essa pessoa está sentindo, certo? Então, linha de cima, pensamentos, linha de baixo, coração, ok? Vamos abrir as cartas agora e começar a passar a sua mensagem. Vou abrir tudo para a gente começar a conversar, porque são 2 perguntas, uma linha de cartas para cada, mas é um tema só, então tudo se combina aqui dentro, tá? Assim a gente tem mais possibilidade de criar combinações com as cartas e enriquecer a mensagem para você. Então, na linha de cima, lá no pensamento, o que há nos pensamentos dele ou dela, vem as cartas A12 aqui dos pássaros, aproximando para vocês poderem identificar com mais facilidade, tá? Carta dos pássaros, aqui veio o urso e aqui é a carta das flores, carta 9, tá? Então, pássaros, urso e flores, o que há nos pensamentos, né? No que ele ou ela está pensando. Olha só, nós temos ali nos pássaros e nas flores, né, uma energia muito positiva das intenções, do pensamento dele ou dela com você, tá? A vontade de conviver, de ficar por perto, né? A energia de companheirismo dos pássaros, de voar lado a lado, compartilhar as situações da vida, experimentando o quê? A felicidade a dois, criando aqui um clima leve de alegria, de felicidade, de espontaneidade, tá? Para que vocês possam desfrutar juntos. Então, isso daqui dentro dos pensamentos comunica o quê? Intenções que ele ou ela tem com você.
as vontades, né? Aquilo que está passando pelo pensamento e que a pessoa pensa em concretizar, né? E a carta do urso, ela tem dois aspectos aqui que são interessantes. O primeiro deles, né, que dependendo de como se manifesta, pode ser um pouco difícil de lidar, mas também tem o outro lado, né? Nem sempre é difícil. Do que eu estou querendo dizer? A energia do apego, tá? Quando a gente se apega a alguém, e isso não é relacionado a sentir, a sentimento. É puramente algo material ou é uma dificuldade, né, de se desprender, tá? Muitas vezes a ausência da própria individualidade, uma projeção na outra pessoa. Então, quando a gente fala em apego nesses moldes, seria negativo, tá? Mas para isso, tudo depende das cartas que estão ao lado do urso. Aqui nós temos os pássaros e as flores, né? Como eu já estava explicando, cartas muito interessantes, mostrando as intenções dele ou dela com você, o que há nos pensamentos, né? A vontade de ficar junto, de compartilhar a vida, de desenvolver aqui uma energia de companheirismo, de criar essa circunstância, né? Onde exista a espontaneidade, troca afetiva, troca dos sentimentos aqui. Então, essa ideia de apego, a gente consegue um olhar mais sutil, né, para a carta do urso nesse conceito, porque assim, é a vontade de poder aproveitar, de poder desfrutar da vida com você, né? Então, que apego seria esse? É querer estar junto, não querer te perder, tá? Então, isso está acompanhado de boas energias aqui, não é uma coisa de egoísmo, né? De individualismo, tá? É a vontade de estar junto, de não perder a sua companhia, de criar momentos com você, de estar ao seu lado, tá? A carta do urso pode ter também uma pontinha ali do quê? De ciúme. E quem gosta, naturalmente, sente ciúme, tá? Então, de repente, isso está dentro dos pensamentos ali também, né? Às vezes, é uma pessoa que se preocupa com quem pode estar ao seu lado, quem fala com você, sabe? Coisas que são naturais quando se gosta de alguém, né? E surge esse tipo de preocupação. Por quê? Se a pessoa não quer te perder, se ela zela pela sua companhia, se ela tem vontade de estar ao seu lado, criar situações a dois, naturalmente vai ter também um medo de não conseguir colocar em prática essas intenções, né? Então, tudo isso faz parte dos pensamentos, falando sobre o que há nos pensamentos dele ou dela em relação a você. Vamos entrar agora no coração aqui, né? O que há nos pensamentos e o que há no coração. Então, o que ele ou ela está sentindo, o que faz parte dos sentimentos, a árvore, o cavaleiro e a montanha. São as cartas aqui de baixo, certo? Então, faz parte dos sentimentos a carta da árvore, que é uma carta sobre progresso, energia saudável de geração de frutos de prosperidade no campo afetivo, né? Daquilo que se pretende viver a dois, dando continuidade, crescimento juntos, tá? Criar mais oportunidades. A árvore tem a ver com isso, com longevidade, com a gente pensar no que vai ser vivido pela frente, uma situação de construção afetiva, não somente aventura, casualidade, somente atração física. Não, aqui a gente tem raízes, né? Então, algo mais profundo. Isso fazendo parte do que ele ou ela sente por você, né? O que há no coração dele ou dela. Então, a gente vê isso aqui dentro dos sentimentos, o que combina muito bem com as intenções, conforme nós já vimos ali falando dos pensamentos, né? Sobre o que há nos pensamentos. Então, tudo isso dentro das intenções. Alguém que tem realmente ótimas intenções com você, de estar ao seu lado, de criar oportunidades a dois, né? De construir uma situação realmente que vale a pena ser vivida, né? E nós temos ainda aqui, olha, o cavaleiro e a montanha, e dá para a gente combinar essas cartas de uma forma interessante, essas duas cartas aqui, da seguinte maneira: a gente está falando aqui do que há no coração, né? Então é o que se sente, é o que vem da emoção. Então aqui a gente vê um desejo, uma vontade, uma disposição dele ou dela de enfrentar desafios com você, né? De repente de superar dificuldades para estar com você, tá? Então é aquela ideia assim de, a gente quer ter algo juntos, mas não é fácil, não tem problema. Eu gosto de você, isso é sincero, eu tô afim, a gente vai vencer, né? A gente vai superar. É essa a ideia. Por quê? São aqui as situações desafiadoras da montanha, junto da coragem e da disposição do cavaleiro para enfrentar, para atravessar a montanha ali, né? E para
descobrir mais do que vocês podem viver juntos. Então isso está no coração, isso está no sentir, né? É o que a outra pessoa sente por você. E é claro que isso daqui é o resultado de uma motivação maior, que está aqui na árvore, como eu falei, né? De alguém que quer criar raízes, que pensa em um relacionamento com você, estar ao seu lado, construir algo para a prosperidade afetiva, a geração de frutos aqui dessa árvore, né? Junto com as intenções ali dos pássaros, das flores e o urso que vem com aquela pontinha de mostrar ali alguém que não quer te perder, que pode ter um pouquinho de ciúme, o que é natural quando se gosta de alguém, tal como já falei, tá? Então nós vimos aqui ótimas informações nessas cartas para você, né? Explicando aí o que há nos pensamentos e no coração dele ou dela, ou seja, o que essa pessoa em quem você pensou aqui, quem você mentalizou, está pensando e está sentindo em relação a você, tá? Então são cartas que falam de ótimas possibilidades, trazem bons presságios, trazem um cenário positivo a dois aqui, seja para a continuidade de uma relação, seja para que problemas de repente atuais sejam bem resolvidos, né? Seja para caminhos abertos entre pessoas que estão se conhecendo agora, se for o seu caso, você acabou de conhecer alguém, está surgindo um clima, quer saber o que pode rolar de acordo com o que a outra pessoa está pensando e está sentindo. Então, olha só, tivemos todas essas ideias aqui para você, tá? Então, essa foi a mensagem, essa foi a interpretação com o baralho da esquerda, com as cartas de Santa Sara que eu usei ali, tá? Tendo a pedrinha Jade junto, né? Então agora eu vou recolher para a gente fazer a leitura da opção da direita, trazendo então agora para você que selecionou a opção da direita, as cartas da vovó cigana com lápis lazuli, seguiu a minha instrução, avançou o vídeo, chegou no seu momento, então vamos lá. Tirando as cartas, vou embaralhar para você. E a nossa conversa aqui é o que há nos pensamentos e no coração dele ou dela, o que ele ou ela está sentindo, está pensando em relação a você, né? Então embaralhei as cartas, cortando aqui seu monte e vamos fazer a disposição na mesa para começarmos então a conversar sobre tudo isso que temos para dizer com o que será mostrado aqui. Então, 6 cartas na mesa, em 2 linhas, né? Uma pergunta para cada linha. Ali na parte de cima, a gente vai ver o que está no pensamento, na parte de baixo, o que está no coração, né? Então, aqui, o que está pensando, aqui, o que está sentindo em relação a você. E tudo isso vai se combinar dentro do possível, né? A gente abre todas as cartas juntas para interpretar tudo junto, porque são 2 perguntas, mas é um tema só. Certo? Então, vamos lá. O que há, então, nos pensamentos dele ou dela? Chave, aliança e nuvens. Vamos começar por aqui. Deixa eu aproximar as cartas ali de cima, para você identificar bem. Apesar que eu acho que está bem visível aí, né? Mas, olha só, alianças. E aqui a carta das nuvens, um céu carregadão ali, né? Na arte desse baralho. Então, o que há nos pensamentos dele ou dela, né? O que ele ou ela está pensando em relação a você. A gente percebe aqui, olha, já vamos falar da aliança, símbolo de união, né? De ligação. Então, tem a ver com relacionamento, alguém que está pensando nisso com você, né? Se você já está em um relacionamento, é a preocupação que o seu parceiro ou a sua parceira tem a respeito de como as coisas estão acontecendo entre vocês, ou seja, isso impacta, tem prioridade, né? E se você está querendo construir uma relação com alguém, então a gente já percebe a intenção recíproca aí, né? E aí, ao lado dessa aliança, então, que está simbolizando aqui o relacionamento em andamento ou a possibilidade dele, né? Ao lado dessa aliança, nós temos de um lado a chave, do outro lado as nuvens, né? Tudo isso fazendo parte dos pensamentos dele ou dela, tá? Então, vamos falar das nuvens aqui primeiro, que é aquela carta que traz preocupação, né? Porque temos esse céu carregado, é só a gente
perceber como a gente se sente diante de um dia com esse tipo de cenário aqui, né? Traz preocupação, o que vai ser, fica meio tenso, né? Um clima meio pesado. Então essa carta sempre fala sobre inseguranças que a gente pode ter, ansiedade, tá? Angústia com alguma coisa que parece que está indo mal, né? Mas a carta das nuvens sempre traz algum tipo de dificuldade que a gente pode experimentar, que é passageira, né? E nos ensinando sobre a importância de ter calma diante dos cenários turbulentos aqui da vida. Então, uma pessoa preocupada aqui com as questões que envolvem a ideia de relacionamento com você, né? Mas também alguém que confia que tudo vai se resolver. A chave, que é a carta exatamente da solução, é a carta que traz a energia de algo bem-sucedido, algo que dá certo, que vocês podem experimentar juntos. Então, uma pessoa que está com os pensamentos em relação a você da seguinte forma: o desejo de estar ao seu lado ou de permanecer ao seu lado, algumas inseguranças, algumas preocupações, de repente com qualquer tipo de situação entre vocês que não esteja bem resolvida nesse momento, mas uma pessoa que confia que vocês vão encontrar a solução, né? E essa carta da chave mostra também poder de iniciativa. Então nós temos alguém que tem a disposição, que tem a energia, de repente, para querer resolver com você o que for preciso, que não se omite, tá? Então, por exemplo, vamos separar um pouquinho agora aqui, para quem está em um relacionamento, né? Se você está passando por problemas com seu parceiro ou com a sua parceira, nós temos essa carta das nuvens retratando esse tipo de energia, tá? Como a outra pessoa se sente diante disso, angustiada, ansiosa, né? Tô falando a pessoa, tá? Ele ou ela. Então, a pessoa angustiada, ansiosa com as coisas que de repente estão mal entre vocês e querendo resolver, né? Querendo trazer essa energia da chave para uma continuidade. Então, assim, vamos superar isso, vai passar, vai ficar tudo bem entre nós. Alguém com esse tipo de intenção, de pensamento, tá? Se você não está em um relacionamento, então é alguém que mais pretende ter, digamos assim. Então, essas cartas mostram o pensamento da outra pessoa, a intenção da outra pessoa também de viver algo ao seu lado, né? Então, nós temos correspondência afetiva nesse sentido, aqui com as alianças, a vontade de fazer dar certo, iniciativa para isso com a chave, e naturalmente as preocupações também ali, as inseguranças, né? Uma pessoa que de repente não tem tanto da convicção de que vai conseguir um propósito ao seu lado, né? É normal, assim como de repente pode te dar um frio na barriga aí, se você está gostando de alguém, querendo construir uma oportunidade, né? E com medo de dar errado, então é isso que a outra pessoa pode sentir também. Também gostando de você, também afim de você e inseguro ou insegura ali, poxa, será que vai dar certo? Será que vai rolar? Né? E aquela vontade de abrir os sentimentos e ao mesmo tempo o medo de ser mal interpretado, sabe? Então, tudo isso pode estar aqui nas nuvens. Ou seja, dentro do pensamento, falando do que há no pensamento dele ou dela com você, das intenções, no que ele ou ela está pensando, tudo é associado a relacionamento aqui, né? E a vontade de fazer dar certo, preocupações também com o que pode estar em andamento ou às vezes ansiedade, tá? Em relação às coisas, mas nós vemos uma grande energia nessa aliança aqui, falando sobre alguém que pretende estar ao seu lado, criar oportunidades, se relacionar, dividir momentos, aliança, união, né? Então, caminhada juntos, tá? Isso faz parte dos pensamentos ali. E o que há no coração agora, né? Falando de sentimentos, o que ele ou ela está sentindo, vimos o que há nos pensamentos, vamos ver agora o que há no coração. Então, vem aqui pra gente as flores, a montanha e a cruz, né? Carta das flores, temos alguém que gosta de você, né? Que nutre um sentimento puro por você, algo mais profundo, sincero, tá? Então, essa é uma carta que mostra uma pessoa que gosta de você, mas não é o gostar no sentido de, nossa, eu vi e eu gostei, né? Porque a forma me atrai, a atração física, não é isso. As flores traz algo mais sutil, né? Então é um sentimento realmente mais profundo que tem a ver com a ideia de estar ao seu lado, o propósito, a intenção de estar ao seu lado. E aí a gente combina essas flores então muito bem com a aliança, falando sobre a
a intenção de relacionamento, de repente o medo de dar errado. As nuvens, ai meu Deus, será que vai rolar? Será que eu vou conseguir? Será que ela também gosta? Será que ele também gosta? Às vezes a outra pessoa pode estar nessa situação, né? Também, das nuvens aqui. Aquela turbulência, aquele furacão emocional, né? Com medo das coisas darem errado entre vocês, tá? Então, as nuvens podem trazer muito dessa sensação que a gente experimenta ao gostar de alguém, tá? E com as flores, como nós vemos a importância desse sentimento, porque é algo mais puro, não é atração física só, né? Não é aquela coisa de viu, bateu, gostou, tem algo a mais aí, né? Então, a gente está falando do que há no coração dele ou dela em relação a você, né? O que ele ou ela está sentindo, o que sente por você. As flores comunicam isso, tá? E aí, nós temos aqui a montanha e a cruz, que são cartas que retratam situações desafiadoras a dois, né? E muitas vezes testes que a vida nos coloca, exatamente para que a gente tenha a oportunidade de ver o quanto faz sentido o que a gente está pretendendo viver, né? O que a gente tá buscando para fazer parte da nossa experiência de vida. Então, alguém que gosta muito de você, né? E que de repente sente que as coisas não estão fáceis aqui, tá? Mas que não desiste, porque a carta da cruz, principalmente, ela tem muito a ver com a ideia da vitória pela fé. E quando a gente fala isso, não estou falando só de espiritualidade, muito menos de religião, tá? O que é a fé, o que é a crença, o que é o acreditar? Vamos colocar melhor assim, né? Alguém que acredita no que vocês podem viver juntos, alguém que sabe que o sentimento que nutre por você é verdadeiro, tá? Então não desiste, apesar das dificuldades, apesar do que surge aqui para ser superado, alguém que está ali, né? Não só nos bons momentos, mas também querendo estar ao lado para quando for preciso, para quando for necessário um suporte, para quando de repente a vida trouxer, né, uma adversidade, então vamos passar por isso juntos. Essa é a ideia da cruz ali. Não é uma pessoa que desiste diante dos problemas. Ela acredita, ela se mantém porque faz sentido aquilo que está buscando viver, porque sabe que é verdadeiro, que é sincero, tá? Então nós temos essas ideias, né, mostrando o que há no coração dele ou dela, né, o que ele ou ela está sentindo por você. Então nós vemos realmente um sentimento profundo, a disposição, né, de atravessar dificuldades, e essas dificuldades que nós estamos vendo aqui, de repente testes da vida, estão trazendo um certo abalo emocional também, né? Para você ver que de repente a outra pessoa fica ali se fazendo de forte, se fazendo de firme, de naquela neutralidade, aí você pensa, mas não é possível, né? Porque eu me abalo com tanta facilidade, a outra pessoa parece que está ali sempre igual uma rocha, nada abala, nada afeta por fora, né? Por dentro pode estar assim, ó, com esse céu carregado aqui, né? Com essas nuvens todas, tudo escuro ali, mas a pessoa não transparece, tá? Então, isso vai de cada um também, né? O quanto isso tudo aqui que eu estou explicando é demonstrado. A gente está fazendo essa análise, pegando o que o baralho tem para nos comunicar sobre o que não é dito, né? Porque se é dito, pronto, já foi falado, você não precisaria das cartas para saber, tá? Então, as cartas vão além, né? Vão mais ali é, no profundo das pessoas, para trazer à tona aquilo que nem sempre elas nos demonstram, certo? Então vimos assim o que há nos pensamentos e o que há no coração dele ou dela, o que está pensando e o que está sentindo, quais as intenções, né? Tudo está aí e foi comunicado para você com as cartas que abrimos. Boas intenções, desejo de estar ao seu lado, sentimento sincero, intenção de relacionamento, disposição para enfrentar dificuldades e inseguranças também, né? De repente, ansiedade, angústia, e como eu falei, nem sempre isso é demonstrado, mas você sabe que está diante de uma pessoa que não vai desistir de você, de repente, se houver obstáculos para serem superados. Alguém que busca superar junto, ao invés de sair fora numa situação onde há a necessidade da companhia, e isso é muito legal de a gente ter identificado aqui na leitura para você, tá? Fechamos assim então mais uma leitura do canal. Agradeço a todos pela participação. Quem ainda não deixou o like, não esquece de fazer isso antes de sair do vídeo. Aperta aí, não vai te custar nada, deixar o likezinho, tá? E escreve um comentário também para interagir comigo. Passa uma sugestão de tema, de repente, se eu ver que pode ser incluído na programação aqui do canal, você pode ter a oportunidade de ter uma pergunta sua
respondida num próximo vídeo. Uma pergunta que, por exemplo, você faria dentro de uma consulta, mas não está podendo se consultar agora, o nosso canal é para isso, com as leituras gratuitas aqui, tá? Não é a certeza de que a sua sugestão entra na programação, mas sempre é uma chance, tá? Então você pode tentar. Ao desejar sugerir um tema, fique à vontade para isso, combinado? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.